Melhor dia para todos nós que se alimentamos da palavra de Cristo, né? Nós que vivemos em graça e temos a cobertura da graça em nosso favor. E cada dia nós vamos aprendendo algo mais, né? Porque essa graça ela é infinita. Cada dia nós aprendemos mais. Então sejam todos bem-vindos para aprender na graça o que é ser um cristão, o que é viver em Cristo. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos nesta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo, a igreja sem parede, a igreja sem teto, a igreja onde Cristo se reúne com cada um daqueles que tem abrido o seu coração, a sua mente, para ouvir a sua palavra e o que ele tem a falar. Então sejam todos bem-vindos a esta sala aí, você talvez no Monte das Cobertas ainda, e eu aqui, né? Eu sou um ponto, você outro ponto, e assim se reúne a Igreja de Cristo, que não é mais uma igreja física, né? É uma igreja espiritual. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas venham alcançar esta palavra, uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem mistura. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, e dê um like também nesse canal para esse vídeo ele crescer e assim alcançar outras pessoas. Meus amados, o tema do nosso estudo de hoje é o constrangimento dentro do sistema religioso. É isso mesmo. O constrangimento dentro do sistema religioso. Vamos acompanhar? Acompanhe junto comigo com a sua mente aberta e a sua Bíblia aberta. Amém? Então abra a sua Bíblia no livro dos Gálatas. Gálatas capítulo 6. Do versículo 12 ao 14. Versículo 12. Todos os que querem ostentar-se. O que é se ostentar-se? É andar com um ternão bonito? Também é. Mas o verdadeiro ostentar-se, que a palavra está se referindo aqui, é aquelas pessoas que dizem: eu sou o pastor, se apresenta na frente do povo: eu sou o pastor presidente, eu sou o pastor principal, sou o diácono, eu fui no monte. É exatamente dessas ostentação que a palavra está falando. Amém? Ostentar-se na carne. Ostentar-se na carne, não é no espírito. Não é no espírito. Quando a pessoa se sustenta na carne, quer se ostentar-se na carne, a primeira coisa que ela entra numa chamada igreja, ela já vai dizendo que ela é o pastor principal, o pastor não sei da onde, pastor não sei das quantas, né? Fez teologia, sou mestrado. Ele vai logo se mostrando. Isso é se ostentar-se na carne. Esse vos constrange, esse está no plural, esses, né? Que não é um, são todos. Toda pessoa que se diz ser pastor nessas igrejas, ele gosta de se ostentar, constrangendo as pessoas que estão ali para ouvir uma palavra fiel e verdadeira. E então ela se sustenta, se ostenta nessas palavras, deixando aquele povo que está ali na frente, muitas vezes reconhecendo que o pastor está errado no que ele está falando. O que ele está falando nem bíblico não é. Mas aquela pessoa,
ela não tem coragem de falar para o pastor: pastor, eu acho que não é bem assim. Porque ele jamais se ostentasse na carne e dizer: quem é o pastor daqui? Quem foi levantado para pregar? Eu ou você? Se ostenta, né, na carne. Esses vos constrange, né? Se os constrange. Essa noite mesmo, antes de dormir, eu estava vendo uns vídeos na internet, né, no Kawaii, no TikTok, e tem um pastor, acho que o apelido dele, não sei se apelido é nome, chama Trovão, não existe isso, acho que é da Igreja Assembleia de Deus, se não me engano. E ele se ostentando, ele chega a falar, parece um demônio, se existe isso, né? Falando, olha a mentira, que uma pessoa que quer se sustentar na carne, ela não está no espírito, porque se ela estivesse no espírito, ela percebia que estava errada. Mas quando a pessoa quer se ostentar na carne, ela não percebe o tamanho do erro que está cometendo. E o problema, eu não sei, eu acho incrível isso. Eu acho incrível, porque aquele pastor está mentindo na cara de pau, na cara dura, está mentindo a mão larga, e o povo que está lá na frente batendo palma, né, concordando. Porque ele estava falando que de 2 homens que não morreram, não morreram até hoje. Aí eu fiquei esperando o vídeo passar para conhecer esses 2 homens que não morreram até hoje. Porque está escrito que Deus é o único que não morreu, é o único que não morre, é imortal, o único imortal é Deus. Eu digo, eu vou esperar, ver o que esse cara, quem é esses 2 pessoas que não morreram? Quem é? Enoque e Elias. Por que esses caras afirmam que Enoque e Elias não morreram? E a turma sustenta isso. A turma bate palma para eita, Enoque e Elias não morreram. Que grande mentira! Porque a palavra aqui diz que eles morreram. Todos morreram. O problema é que esses pastores, eu acho que é até uma blasfema chamar um cara desse de pastor, né? O problema é que eles não estudam, eles não sabem o que é não faz definição de uma coisa da outra, né? Porque uma coisa é ser arrebatado, outra coisa é ser transladado. Então Enoque e Elias, e teve outros aí que foi transladado, né? Enoque e Elias, eles não foram arrebatados, meus amados, eles foram transladados. Transladado é quando se tira uma coisa daqui e põe em outro lugar. Isso se chama transladação. E foi isso que Deus fez com Elias e Enoque. Enoque, ele anunciava, meus amados, você está vendo essa Bíblia aqui, ó, 60, só no Velho Testamento, acho que é 60 e tantos livros, se não me falha a memória agora, né? Esse livro não precisava estar aqui. O que era que precisava estar aqui? O livro de Enoque. O livro de Enoque, que Jerônimo tirou. Por quê? O livro de Enoque, ele esclarece tudo. O livro de Enoque fala por todo o Velho Testamento. Fala por todo o Velho Testamento o livro de Enoque. Então Jerônimo viu que isso não é bom. Isso, se deixasse o livro de Enoque aqui, eles não iam poder enganar ninguém. Porque o livro de Enoque que já fala, você vê, Enoque antes do dilúvio, já falando do Apocalipse de Jesus. E então os homens da lei daquela época não gostavam de Enoque falando essas coisas.
Então o que é que eles queriam? Queria matar Enoque. E para Enoque não morrer, Deus tirou Enoque da cidade onde ele vivia e mandou para outra cidade, foi colocar em outra cidade, outro lugar longe, onde ninguém conhecia Enoque. E o que aconteceu com Elias? A mesma coisa. Jezabel queria matar Elias, por conta que ele matou 450 profetas de Baal dela. Ela queria, porque queria matar Elias. O que é que Deus fez? Tirou Enoque lá da cidade de Samaria e levou para outro lugar, longe. Os pastores não entendem isso. Os pastores fazem teologia, tudo isto, né? Se sustenta, se ostenta nos estudos secundários que estudaram para mentir para a igreja batendo palma. É obrigado a vir uma pessoa com a primeira série e desmentir esses caras de pau, esses cães grossos. Vamos continuar aqui. Vos constrange aos circuncidades. Eu faço todas as minhas pregações, o que mais eu recomendo que você abra a sua mente. Abra a sua mente. Presta atenção. Vos constrange a vos circuncidades. Quem era que fazia isso? Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles pregavam a lei de Moisés. E na lei de Moisés era obrigado a fazer isso, né? Então a palavra está se falando. É difícil entender que a palavra está falando desses três camaradas. Pedro, Tiago e João eram os cabeças do evangelho da lei, ou do evangelho da circuncisão. Somente para não serem perseguidos. Olha, porque que porque que Pedro, Tiago e João, eles chegaram a uma conclusão que não era necessário circuncidar, mas eles firmaram, continuando a pregar a circuncisão. Tiago mesmo foi um deles: se não circuncidares, vocês não terão salvação. Então, constrangindo o povo a fazer uma coisa que não era necessário mais, porque a lei já tinha sido dado seu início na cruz. Então, para todos os efeitos, na cruz já ficou valendo o fim da lei. Somente para não serem perseguidos. É lógico, a lei perseguia a igreja. A lei perseguia a igreja. Agora, vou pregar a lei, parou, cessou na perseguição. Somente para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Então Pedro, Tiago e João, eles não podiam pregar, eles não receberam ordem, né? Não receberam o chamado para pregar os acontecimentos da cruz. Pedro, Tiago e João não receberam o chamado para pregar ao povo judeu aquelas benefício que foi alcançado na cruz. Não foram. Porque se eles pregassem, Pedro, Tiago e João pregassem isto, era perseguido. Paulo foi pregar, acabou preso. Na cruz 13, vamos ler até o 14, 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Você está me entendendo? Nem eles que deixa circuncidar, pregava circuncidar, guarda a lei, porque não existia sequer no meio dos judeus que guardasse a lei, porque a lei era 613
e mandamento, entre ordenança e obrações e mandamento, era 613. E eles, quem errasse quem quebrasse um desses, era réu de todos. Réu de todos. Né? Guarda a lei. Antes querem que vos circuncidem, para se gloriarem, eles se gloriarem. Hoje, e hoje, o que é que nós vemos hoje? O culto, 200 pessoas. Quem quer aceitar Jesus? 5 se levanta e vai lá na frente, né? Porque tem que ir lá na frente. Não basta só se levantar, não. Tem que ir lá na frente falar com o pastor pôr a mão, o pastor orar, senão nada feito. Não adianta só o camarada se levantar do banco. Tem que ir lá. Então, o que é isso? Um constrangimento. Dia da Páscoa, que eles chamam de ceia, que de ceia é Páscoa, né? É Páscoa. É Páscoa, porque eles falam que foi Jesus que fez. Jesus não fez ceia coisa nenhuma, ele celebrou Páscoa. Então é Páscoa. Dia da Páscoa. A igreja, 400 pessoas. Passa lá o pão que eles chamam de corpo de Cristo. E passa o suco que eles chamam de sangue de Cristo. Aí um recebe. Às vezes fica alguns sem receber, né? Aí o pastor, que é até uma blasfema chamar um homem de pastor. Quem tem pecado, você que tem pecado, vem aqui na frente. Antes de tomar da Páscoa, né? Do suco e do suco do pão. Aí 400 pessoas. Aí foi 30. E o pastor, quem tem pecado, você que não tiver pecado, você é mentiroso. Quando o pastor fala, quem não tem pecado é mentiroso, vai os 400 lá. Porque todos são pecadores. Já blasfemando da palavra de Deus, porque blasfemando de Jesus, porque Jesus levou nossos pecados na cruz. Nosso pecado foi destruído na cruz. Então, já entrou a blasfema aqui, o constrangimento. Porque o pastor constrangiu aquele povo lá ir lá na frente, que eles não queriam ir lá na frente, mas constrangiu, falando para eles que aquele que não tem pecado é mentiroso, porque está escrito que quem não tem pecado é mentiroso. Assim dizia Tiago, da lei. Então constrangeu as pessoas que estão em graça, foi constrangido a dizer que são pecadores. Você está me entendendo? Aí vão os 400 lá, e o pastor continua lá em cima do altar, né? Aí quando o pastor vê que os 400 estão lá, aí desce ele, porque ele também é um pecador. Você tem noções, meus amados, a blasfema que se pratica dentro de uma chamada igreja, você não tem noção. Brasil, 80 milhões, 80 milhões, só no Brasil, de brasileiro que comete essas blasfemas, constrangidos pelo pastor. É dessa maneira. Mas vamos ler mais, não acabou não. A circuncidar para se gloriar na vossa, o quê? Na vossa carne. Eu ganhei 10 almas hoje para Jesus. Ganhou, é? Então o sacrifício na cruz não valeu de nada. Eles confessam que o sangue foi para comprar as almas. E depois eles dizem que ganharam as almas para Jesus. Não, você não ganhou. Aquelas almas foi paga. Foi comprada com alto preço. Você não ganhou nada. Ganhou o quê? Que já era dele? Como? Você ganhou uma coisa que já era dele. É assim. Versículo 14. Mas longe esteja de mim
Paulo agora se voltou para ele mesmo, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado. O mundo está crucificado. E o mundo, e esse mundo aqui não é o mundo, acho que às vezes eu troco os mundos, porque tem um mundo cósmico e tem um mundo aion. Às vezes eu troco as palavras, né? Então, é o que, das coisas que existem neles. Então, foi essas coisas, esse mundo que Paulo está falando aqui, que foi crucificado das coisas que existem nele, né? Foi crucificado. Se nós estamos crucificados com ele, como um pastor pode ganhar minha alma? Se eu já estou crucificado com ele aqui na cruz. O mundo está, você vê que a palavra não vai estar, se eu aceitar Jesus um dia, quem sabe, se o pastor me chamar para ir lá na frente, ou entrar no calabouço desse aí, o pastor me chama lá na frente, eu chego lá na frente e digo eu aceito. É isso que está escrito aqui, meus amados. Quando depois ficam falando que eu prego besteira. Por quê? Porque eu prego o que está escrito. Eu prego o que está escrito. Eu não prego que nem o pastor Truvão, acho que é Zé Truvão, sei lá como é o nome daquela desgraça lá, dizendo que só 2 homens não morreram até hoje. Diz que eles vão voltar, de carne e sangue aí, ó. Ele está afirmou eu vi um vídeo dele essa noite. Diz que vão voltar esses 2 homens que não morreram, desmentindo a Bíblia, né? Desmentindo o Evangelho de Cristo, porque está escrito que todos morreram, e desmentindo. Diz, não, eles não morreram. Por quê? Porque o enganador, que não sei o que é que ele fez nos estudos dele, que não sabe diferenciar o que é transladação para arrebatamento. Não sabe. Pelo Nosso Senhor da Cruz, Nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para Ele. Não é para Satanás, é para Ele. Aí esses pastor diz que a igreja se perdeu, né? Agora tem que aceitar Jesus. Então o sacrifício dele aqui, ó, de ter crucificado o mundo para Ele, não foi para Satanás, não serviu de nada. Não serviu de nada. Então é uma vergonha, eu às vezes até eu subo aquilo lá para não ver o tanto que esses canalha mente nessas redes sociais e dentro dessas chamadas igrejas. Eu fico a ponto de me dar um ataque de nervo, eu vendo aquilo e não poder dar um na testa dele, ou dar um na orelha direita. Fico louco. Romanos capítulo 8, abre aí. Romanos capítulo 8, versículo 3. Um versículo só. Porquanto o que for impossível, a lei, impossível, o que foi impossível para a lei. Então, se a lei não teve poder de nada, por que eu vou hoje viver lei? O que foi impossível a lei no que estava enferma. A lei estava enferma pela carne. Pela carne, não era pelo espírito, era pela carne. Mas a religião, as religiões aí, tudo que eles fazem é pensando na carne. Porque eles não são espirituais, são carnais. Impossível a lei, o que estava enferma na carne, isso fez Deus. Isso fez Deus. Não foi pastor, Deus que fez. Fez Deus enviando o seu próprio Filho
semelhança de carne pecaminosa, semelhança. Ou seja, Jesus era de carne e osso como nós. Só não tinha os defeitos que nós tínhamos, né? Carne pecaminosa. Ou também, não tinha, o Jesus, ele não era um pecador igual aos judeus, porque Jesus cumpriu a lei. Os judeus não cumpriram. Essa é a diferença. Carne pecaminosa, porque quem cumpria a lei, a carne, não era o espírito que cumpria a lei, era a carne que cumpria a lei. No tocante ao pecado. Você entende que o pecado era o não cumprimento da lei? Na carne, porque a carne não conseguia fazer isso. Mas essa carne para Deus está morta. Quem está morto pode cometer algum pecado ainda? Como? Se nós não lemos lá no livro de Gálatas, que o mundo foi crucificado com ele, para ele. Mas vai pregar isso com crente? Não, você está pregando aí, esse evangelho que você prega é um evangelho chama de tudo, não é? É de louco, chama de evangelho de besteira, chama de tudo. Porque são crentes, não entendem isso aqui, ó. Um pastor renomado, que nem esse tal de Truvão, dizendo que esses dois homens não morreram. O que é que você vai ouvir? Falta ouvir mais. Versículo 4. Não, só o 3. Abre 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, ou seja, Deus é que faz tudo. Não precisa de mim fazer. É Ele que faz. Por quê? Porque nós somos propriedade dele. Então, se nós somos propriedade dele, como que eu tenho essa casa? E essa casa vai ter que pagar o imposto dela. É isso? Não. A casa é minha. Quem é que vai pagar o imposto? Eu. E nós somos de Deus. Quem é que vai cuidar de nós? Ele. Mas não. O religioso acha que é um pastor que vai cuidar dela. E tudo isso é o quê? Blasfema. E vão blasfemando. Não estão nem aí. Aí quando acontece, o castigo vem, porque o castigo não é que Deus quer castigar. É que Deus deixou esse manual para eles. E eles não aceitam o manual. Então, se eu vou mexer na minha televisão, eu não sou mecânico, nem mecânico eu sou, né? Nem um técnico eu não sou. Aí eu vou mexer na minha televisão, para mim identificar algum erro, alguma coisa, eu tenho que pôr a mão no manual. Eu não posso mexer sem olhar no manual, o que é que diz o manual. Os crentes não. Os crentes, eles não querem saber do manual do cristão. Eles querem saber do manual de Moisés. O manual que o aparelho foi trocado. Esse manual está aqui, eu não sei o que ele está fazendo aqui. Porque não serve para o aparelho atual, que é a graça de Cristo. Não serve. Mas os crentes vão. E vão blasfemando. O manual está dizendo, olha, vocês não podem praticar um só mandamento da lei. Vocês não podem praticar uma só oração da lei.
Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem. Porque a lei era uma condenação. E aí o camarada vai praticar a lei. Aí quando recebe a condenação, diz, não, Deus não podia fazer isso, Deus é bom. Deus é bom. Você que foi mal. Não seguindo as regras do manual dele, que ele te deixou. O manual atual, que é o Evangelho de Cristo. Né? É essa a explicação, né? Deus toda a vida foi bom, foi maravilhoso. É os homens que têm sido mal, e quando vem, apaga, porque toda semente, ela brota, ela dá fruto. Plantou o mal, vai colher o mal, né? Lá no Rio Grande do Sul. Será que Deus quis fazer aquilo? Não, não quis. Deus não quis fazer aquilo lá. É que plantaram mal. Bem, deixa esse assunto de lado. Versículo 18. 5:18, né? 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Meus amados, olha as blasfêmias entrando e eles vão constrangindo a igreja a blasfemar. Aí quando a palavra da verdade vem clarear a mente deles, não, isso aí é bobagem, isso que ele está pegando é de Satanás. É um Satanás que está nele. Mas a palavra está escrito aqui, ó, né? Deus, né, que foi Deus, não foi o pastor, fica querendo fazer isso a todo preço, constrangendo a igreja. O pastor quer fazer essa reconciliação. É os pastores, é os padres, é as religiões que tenta fazer essa reconciliação, quando o Evangelho diz aqui que ele já fez. Fez ou não fez? Provém de Deus que nos reconciliou. Ele não vai reconciliar, nem vai deixar para um pastor reconciliar. Ele reconciliou porque a igreja é dele. Reconciliou consigo mesmo. Por meio de quê? De Cristo, do Espírito. Do Espírito. Reconciliou por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu. Deu a todos nós. Da mesma forma que ele deu para um tal chamado pastor, ele deu para mim, deu para você, deu para todos nós. Porque o Evangelho de Cristo está aqui. É ele que ministra, é ele que reconcilia. Entre o Deus e nós, só existe o Espírito Santo. Não existe homem. E a igreja, ela não tem entendido isto. Ao contrário, quando aparece uma pessoa tentando mostrar a ela que ela já está reconciliada com Deus, que pastor só está servindo para roubar o dinheiro dela, ela diz, não, você é do Satanás. Você é um demônio. Você é um capeta. Vão chamando de tudo, né? Você é aquele perneta assim, que só tem uma perna, como é que chama? Até esqueço o nome dele. Você que está com espírito de rão. Eles vão falando de tudo. Por quê? Não entende que ele já está reconciliado com Deus. Está. Se está, quem é o chifromildo que pode fazer isso? Mas se já está. Então, o que os pastores têm feito é desreconciliar. Desreconciliar. E a igreja vai aceitando, e a cobrança vem.
A semente foi plantada e ela vai nascer, ela vai brotar, vai dar fruto. 19. A saber, vamos ler o 19, vamos. A saber que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E mais uma vez, esse mundo não é o mundo. Eu vou usar, meus amados, a palavra cosmo, mas eu estou numa dúvida, eu preciso ver, porque tem o mundo cosmo, mas acho que tem 3 mundos. O mundo cosmo, o mundo aion, ainda tem um outro. Então, eu vou pôr o mundo cosmo como o tempo, a terra, né? Mas o mundo que se fala aqui é pessoas. São pessoas. Consigo o mundo, não imputando aos homens, né? Você está vendo que está falando de homem? Está falando de pessoas. Não imputando aos homens as suas transgressões. Não imputando. Os pastores não sabem, nem os pastores sabem o que é que quer dizer o não imputando aos homens aqui, não imputando as suas transgressões, aos homens as suas transgressões, não imputando, ou seja, não culpando eles, né? Por exemplo, vai, quando você é uma taça de vinho, vai tomar um vinho. Então, Deus não imputa, porque eu tomei uma taça de vinho, Deus não imputa mais isso aí. Essa transgressão que os pastores dizem que não pode beber. Então Deus não imputa mais isso à minha carne, porque para Deus essa carne está morta. Quem está morto não pode cometer pecado. Então, se o próprio pastor não tem essa consciência, e se tem ou faz com maldade, a fim de se aparecer, ganhar esse dinheiro, se sustentarem, aí a igreja, você vê a situação da igreja, vê a situação, como fica a igreja nessa situação. As transgressões, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou. Está no plural, confiou a todos nós. Esta palavra ela não pode vir de um pastor. Está em todos nós. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. É o próximo livro, né? Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 28. Versículo 23. Mas a Escritura, os crentes não sabem o que é a Escritura, não sabem o que é o Evangelho de Cristo. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Então, na Escritura, presta atenção, que os crentes não sabem disso, e principalmente os pastores. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Para que, mediante a fé, né? Mediante a fé, agora não é mais por obras que eu possa fazer. Mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida, não é mais por obra, não é mais por dízimo, não é mais por batismo, não é mais por jejum, não é mais por busca no monte, não é mais por oração, não é mais. É por quem? Por fé. A fé que não é minha, é dele. Eu não tenho fé. A fé que eu tenho é minha, é dele. Não pertence à minha fé, pertence a ele. Fé é um dom, né? O que antes era como é que chama? Meritório, a fé
antes era nossa, quando a fé era nossa, era meritória. Você está me entendendo? Ou o crente não sabe o que é a palavra meritória? Eu acho que ele não sabe. Porque quando a fé era minha, quanto mais eu praticasse a minha fé meritória, né, eu podia cobrar de Deus. Aí eu fiz 3 dias de jejum, vamos trocar por moeda para os dias de hoje. Quanto é um prato de comida ou Marmitex? Vou pôr R$20. Fiz 3 dias de jejum. 3 dias de jejum, quantas Marmitex dá? 6. 6 vezes R$120. Passa Deus, passa para cá. Passa, porque eu fiz 3 dias de jejum, 6 Marmitex, passa aí R$120. Era assim a fé do passado, na velha aliança. Hoje não. A fé é um dom de Deus que Ele colocou em nós. Para com essa fé, nós pudéssemos adorar Ele. Pudéssemos reconhecer o que Ele fez por nós. Mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ao crente não crê, não tem fé, aí não recebe, nem sequer entende de nada. Nem sequer entende. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, você entende que não existia fé? A fé de Deus não existia, era uma fé meritória nossa, que era como uma moeda de troca aqui na terra. Viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. A tutela da lei. Os que parece que não sabem o que é tutela. A tutela da lei. E nela encerrados. Ali, ó. Tinha que fazer o que a lei mandava. Para essa fé, né? Para essa fé que de futuro, para que essa fé que é de futuro, você entende que a fé de Deus não existia no homem? Era uma fé meritória, era uma moeda de troca. Por isso que os crentes, os pastores, né? Por isso que os pastores, eles não querem largar essa moeda de troca. Porque se largar essa moeda de troca, vão viver de quê? Como vão comprar carro importado, aviões, fazenda? Como que vão? Televisão, hospital? Vão comprar o quê? Se não existia moeda de troca. Encerrado para a fé que de futuro havia de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir, nos não eles, né? Para aos conduzir a Cristo. Pronto. É preciso ler a passagem que diz que a lei durou até João. É preciso ler esse versículo? Vamos aqui, ó. Claramente dizendo que a lei foi até Cristo. Então, se eu continuo, olha as blasfêmias entrando, e os pastores constrangem os membros a praticar esse tipo de blasfêmia, né? Olha a blasfêmia entrando. Se eu pratico lei, o que é que eu estou dizendo? Que Cristo nem veio ainda. Nem veio. Veio ou não veio? Para os crentes não veio. Para os crentes não veio, porque eles estão praticando a lei. Mas a lei era para vir até Jesus, até Cristo, ou era para passar? Aqui está dizendo que era para até Cristo só e parar ali. A lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Até. Os crentes não sabem o que quer dizer essa palavra até.
até Cristo, a fim de que fôssemos justificados. Fosse justificado. Quem ia nos justificar? Cristo. Vemos, amadas, blasfemas. Eu só vou explicar tudo quanto é tipo de blasfema que os crentes cometem aqui, a ponta aqui que vai entrando. Eu não vou parar hoje. Eu tenho que pular, né? Conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados. Os crentes se acham justificados? Não. Os crentes não se acham justificados. Porque estão na lei. A lei não justificava ninguém. Cristo e a lei ia acabar quando Cristo viesse. Então, só nesse versículo aqui, eu estou achando duas blasfemas. Se estou praticando a lei, Cristo não veio. Se Cristo veio, não me justificou. Não me justificou. Se eu confesso que eu não estou justificado, então ele não me justificou. Duas blasfemas num versículo só. Justificado por fé. 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados. Já não permanecemos. É para permanecer ou não é para permanecer? Aqui está dizendo que não é. Já não permanecemos ao aio, à lei. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus. Todos nós. Se eu atualizar, todos nós, porque se eu for para um local chamado igreja ouvir o que o pastor está falando, que a palavra, eles vão trocar isso aqui por quê? Olha, vocês vão ser filhos de Deus, vão ser. Se você der o dízimo, você se batizar nas águas, se você fazer o jejum, se você buscar Deus no monte, você vai ser um filho de Deus. Não é isso que se prega dentro dessas chamadas igrejas? É, mas a palavra está dizendo o quê? Todos vós sois, palavra pretérito presente, sois filhos de Deus. Mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Mediante a fé. 27. Porque todos quantos foste batizados na piscina, é isso? Batizado no Rio Jordão, que todos vão aí, ó. Os que têm dinheiro vão se batizar tudo lá no Rio Jordão. Você sabe quantos artistas é crente? Diz que é crente, diz que é cristão, agora virou cristão. Você sabe quantos cristãos tem? Artista? Assim, ó. Esses artistas que têm dinheiro, você acha que eles foram batizar aqui na piscina? Não, vão se batizar lá em Israel, em Jordão. Porque tem dinheiro. Aqui. Mas aqui está dizendo aqui, ó. Aqui não está dizendo batizado na piscina, no Rio Tetê, no Rio Jordão, não. Batizado em Cristo. Então Cristo veio, nos justificou, nos batizou. Não precisamos de batismo mais. Todos quanto foste batizado em Cristo, de Cristo, vos revestiste. Então a igreja, outra blasfema aqui, ó. Mais blasfemas que o pastor constrange a igreja a pronunciar e viver isso aqui, né? Porque só aceita o batismo nas águas, seja lá onde for que batismo, a palavra está dizendo, nós já fomos batizados em Cristo. Então aqui, ó, vós sois filhos de Cristo, porque todos quanto foste batizado em Cristo, de Cristo revestiste. Então, se eu preciso de um batismo numa piscina, eu estou revestido de Cristo? Não estou. Não estou. Isso é uma blasfema ou não é? É uma blasfema. 28. 28, vamos ler até o 28, né? 28. Eu vou ler até o 29 para não deixar esse versículo solto. 28. Dissarte, escrever até aqui meio francês, né? Dissarte, não pode haver judeu, que a igreja quer ser judia, não pode. Não pode haver judeu, nem grego, nem gentios. O grego aqui é gentio, porque só tinha dois tipos de gente. Ou era judeu, ou era gentio, ou era grego. Não pode haver. Por quê? A carne morreu. Quem era judeu? A carne.
Quem era gentil? A carne. O Espírito toda a vida foi de Deus. Então não pode haver judeu nem gentil, nem escravo, nem escravo. A igreja, como é que está a igreja de escravo aí sustentando o pastor? Assim, ó. Assim, ó. Nem escravo, nem livre, nem liberto, nem homens, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Eu não esqueço nunca. Um dia eu falei disso aqui, que eu e Cristo, nós somos um, para um crente da Adventista. Ixi, ele pulou alto. Não, você é um demoniado. Pronto, está declarado, você é um demoniado. Você dizer que você é um em Cristo, você é um em Cristo, você é um demônio. Essa palavra, eu gosto de falar a palavra de rã, né? Espírito de rã, você é um espírito de rã. Aqui, não lerem, eles não lerem. Vós sois um em Cristo Jesus. 29, e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então a pessoa não está revestida de Cristo, tão logo não é herdeiro de com Abraão, né? Descendente de Abraão. Não é. É eu que estou falando, está escrito. Se a pessoa não quer entender, o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Teve outro aí que falou, eu não tenho tempo. O camarada é aposentado, não trabalha, não pode fazer nada, porque até mesmo usa muleta. Aí diz, eu não tenho tempo para ouvir essas besteiras. Não tenho tempo. Isso é de que Leão, né? O poder da promessa. Gálatas. Não, Gálatas nós já estamos. Em Gálatas mesmo, nós estamos vendo no capítulo 3, capítulo 2. Capítulo 2, do 1 ao 3. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito, né? Eram os dois braços direitos de Paulo. Subi em obediência a uma revelação. Então Paulo teve uma revelação que precisava descer até Jerusalém. Há uma revelação e lhe expus o Evangelho. Olha, se eu tentar mastigar para você, porque se não for mastigando assim, muita gente não entende burufa nenhuma. Paulo, ao se converter, ele se converteu no meio de quem? Pedro, Tiago e João. No meio do Evangelho de quem? Da circuncisão. Paulo, para entender o que era o Evangelho de Cristo, ele foi o quê? Foi arrebatado. Paulo foi arrebatado. Paulo não foi transladado. Paulo foi arrebatado. Né? Só que não ficou lá. Foi arrebatado, recebeu o que tinha de receber, jogaram ele para a terra de novo. Então Paulo, depois que desceu do terceiro céu, o Espírito falou para ele, tu vai lá agora pregar lá em Jerusalém este Evangelho. Agora chegou o momento dele saber da verdade. Vai lá em Jerusalém e prega este Evangelho. Para quem? Cristo. Para Pedro, para Tiago e para João. No princípio eles não quiseram receber, mas no final um deles, Pedro, falou para os ouvintes dele, vocês têm que ouvir o Evangelho que Paulo prega, não o meu. Vamos ler aqui. Lhes pois o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que parecia de maior influência. Quem é que parecia? Eu tenho que ir mastigando, porque os povos dizem que é o Evangelho de besteira. Quem é que parecia para Paulo influente? Pedro, Tiago e João. Parecia influência para
para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, sendo gentil, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, por que eles foram circuncidados? Que nós lemos aqui para explicar para você. Tito aqui, né? Ele era o que? Grego, gentil. Gentil não circuncidava. Mas para entrar no templo, tinha que circuncidar. E eles foram para onde? Foram para o templo. Amém? Mas não era o judeu, né? Todo judeu já é circuncidado desde o 8º dia de nascimento. Tito era um grego, não era circuncidado. Teve o quê? Que entrar na faca. Amém? Meus amados, você me acompanhar aqui, lendo isso aqui, você vai passar de ano. Mas se continuar dentro de uma chamada igreja, você vai ser reprovado todo dia. Nós lemos 3, Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados, né? Se há entranhado efeitos e misericórdia. 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 3. Nada faças por partidarismo. Meus amados, será que o cara está chamando de PT aqui? Está achando que acho que é os crentes que ele está chamando de PT, né? Faz o ela, acho que fez o ela aqui. Partidarismo ou vanglória. O partidarismo aqui, se eu cortar, senão vai ficar só na brincadeira, e não é brincadeira isso aqui. O partidarismo, o que é o partidarismo aqui, ó? Eu sou da Universal, fulano é da Assembleia, ciclano é da Deus o Amor, outra é da Quadrangular, e vai indo, outra da IR Soares, outra é de Valdomiro. Esse é o partidarismo. Amém? Tem que explicar, senão ficou na brincadeira. Eu entrei na brincadeira, se eu não explicar, vai ficar na brincadeira. Aqui no versículo partidarismo aqui no versículo 3. Partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. 4, eu vou ler o 4 para não ficar solto. Não tenha cada um em vista o que é apropriadamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém, meus amados? Temos mais 3 passagenzinhas aqui. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 5 e 6. Versículo 5.
Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, esse tempo aqui, meus amados, que Paulo está falando, é no tempo de hoje que nós vivemos, ou é no tempo de hoje que eles viviam? É no tempo de hoje que eles viviam. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Nos tempos de hoje, lá de Paulo, não é de hoje, é nos tempos de Paulo, sobrevive uma remanescente, uma parte de gente, né? Remanescente segundo a eleição da graça. 6. E se é pela graça que esse remanescente vive, né? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, eu estou na graça, mas pratico o jejum, já não é graça, é obra. Eu estou na graça, mas dou o dízimo, que era o mandamento da lei, já não é graça, é obra. E assim sucessivamente. Romanos ainda, no capítulo 2, versículo 28 e 29. 28 e 29. Versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, fora. Aquele golzinho na cabeça, né? Bem vestido, porque eles andam bem vestido. Aquele golzinho na cabeça, bem vestido. Então, quer dizer, não é judeu, porque não é judeu quem o é exterior. Então, porque eu trabalho na rua, principalmente lá no centro de São Paulo, ali você vê muito judeu, naqueles jardins ali, tem tanto no jardim do lado da Oscar Freire, e muito judeu também, você vê muito mais ainda, lá do outro lado, na Santa Cecília, ali parece que é tudo judeu, está tomado de judeu ali. Então, quando você anda por ali, o que você vê é homens de criança, tudo, né? Aquele golzinho na cabeça é kippah, né? Que chama kippah. Então não é judeu que você não pode, pelo menos quando eu vejo aquilo, para mim é um judeu. Mas o Paulo está dizendo aqui, ó, você não é judeu, aquele que tem que ser o kippah. Não é judeu o qual nós estamos lendo aqui. Romanos 28, estou fora. 28 aqui. Porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, o que tu cortou o pingolim. 29. Porque judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, do entendimento. Quando a palavra está falando coração, é entendimento. Do coração no espírito, não segundo, né? Se eu dar mais um trocadinho aqui, para você entenda melhor. No coração, no entendimento do espírito. No entendimento, eu vou atualizar o software então. No entendimento no espírito, não segundo a letra. Não segundo a letra. E cujo louvor não procede dos homens. O louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém? E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, vamos encerrar, do 1 ao 4. Versículo 1. Para a liberdade
foi que Cristo nos libertou. Tem gente aí fazendo campanha de libertação. Tem ou não tem? Tem. Nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, a jugo da lei. A lei era uma escravidão. 2. Eu, Paulo, eu vou atualizar o software, né? Eu, Edival, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De nada vos aproveitará. Se você dá o dízimo, Cristo para você não serve de nada. Se você faz jejum, Cristo para você não serve de nada. Se você vai ao monte, Cristo para você não serve de nada. Se você se batiza nas águas, Cristo para você não serve de nada. 3, vamos ler até o 4. 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que se deixa praticar obras da lei. Eu vou atualizando o software, né? Porque a lei já passou, eu sou obrigado a atualizar. Quando Paulo escreveu isso aqui, a lei ainda existia. Meio capegando, mas existia. Hoje não. Então por isso que eu tenho que ir atualizando o software. De novo testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que se deixa praticar a lei, que está obrigado a guardar toda a lei. 603. Tá bom para você ou você quer mais? 613. Guardar toda a lei. Versículo 4. De Cristo, vocês estão o quê? Desligados. Não adianta dizer que eu sou cristão. Meus amados, presta atenção na palavra. A boca é melhor falar, eu costumo dizer um ditado que é melhor você falar do que você ser mudo. É melhor você falar do que ser mudo. Não adianta eu falar, dizer que sou cristão praticando lei. A palavra está dizendo que se eu praticar a lei, eu estou aqui fazendo o quê? Desligado de Cristo. Eu sei que é pesado a palavra, mas está escrito, eu só estou lendo. Porque, versículo 4, né? Aquele que pratica a lei, versículo 4, diz: de Cristo vos desligaste, vós, né? Vós que procurais justificá-vos na lei, guarda do sábado. É uma justificação da lei? Oh, positivo. Eu estou em Cristo ou estou cortado dele? Estou cortado. Depois é eu que sou Satanás, depois é eu que estou espírito de rã, né? Depois que eu sou Saci Pererê. Está escrito ou não está? Está escrito, né? E eu vou ler até de novo. De Cristo vos desligaste, vocês que procurais justificar-vos na lei, guardar sábado, fazer jejum, dar dízimo, batizar nas águas. Então o quê? Desligado de Cristo. Desligado. Desligado de Cristo. Cadê? De Cristo desligaste, vós que procurais justificar-se na lei. Da graça, não é que caiu. Presta atenção na palavra. Da graça, de caíste. Por quê? Porque a pessoa estava na graça, a pessoa nasceu em graça.
Aí ela cresceu, foi crescendo, foi ouvindo que essas igrejas evangélicas libertam, que lá tem promessa, lá dá, você vai comprar apartamento, vai ter carro novo. O que aconteceu com ela? Decaiu. A pessoa estava lá em cima, no último degrau. Ela não, olha a palavra, não caiu, decaiu. Essa situação, meus amados, você recebe esta palavra para que você viva em Cristo e assim você seja um cristão de fato, de verdade. Se você recebe, que você é um cristão. Então, sejam todos abençoados pela a graça de Cristo, pelo poder do Evangelho de Cristo, não somente hoje, mas para todos, sempre, até os dias da sua vida. Amém? E terás uma família abençoada, uma família em Cristo abençoada, né? Pelo Evangelho dele, pelo manual que ele nos deu. Amém, meus amados? Vamos tomar café? Então, um bom café para aquele que não tomou ainda e um bom café para mim que não tomei ainda. Amém? Paz eterna e até quarta-feira a partir das 19 horas.